you doing? Hoje nós vamos falar sobre as horas em inglês. Houve outra aula, tá? Teve uma aula que eu falei sobre os numbers, certo? E era um início para que eu pudesse trabalhar com vocês sobre horas. Por quê? Para que vocês consigam entender as horas em inglês, vocês têm que entender os números em inglês. Só que eu vou ser sincera, quem me deu a dica sobre falar sobre as horas em inglês foi uma aluna muito querida, que eu dei aula para ela no ano passado, tá? Então, Amada, obrigada pela dica e esse vídeo eu faço para você, tá bom? E eu espero que você goste muito. E a teacher sente muita saudade sua, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero explicar aqui para vocês é asking the time in English. Perguntar as horas em inglês. Porque você aprende as horas, mas você não aprende como que pergunta as horas. Então, eu vou trabalhar em cada etapa, tá? Eu espero que esse vídeo não seja muito longo, tá, gente? Eu sou muito assim, de ficar explicando, conversando, e a hora, ó, passa aqui rápido, mas vamos que vamos. Então, olha só. Temos as seguintes formas de perguntar as horas em inglês. A primeira e mais conhecida é What time is it? What time is it? Tá? Ela é bem conhecida quando você vai trabalhar as horas em inglês. Ela é a primeira que aparece, tá? Porque ela é a mais utilizada. Mas você também pode ouvir ela como What time is it? Sabe? Tipo engolindo esse I, tá? Então pode acontecer de você não entender a pergunta porque eles falam rápido. Então temos as seguintes formas: What time is it? Ou What time is it? E eu acho até melhor, acho que What time is it? Tá? Ou What time is it? What time is it? Lembra? Ó, repete com a teacher. What time is it? What time is it? Tá? É uma forma de vocês falarem as horas. Outra forma. What's the time? Perdão. What's the time? Tá? Existe até em letra de música. Tem uma música que eu conheço que ela começa com essa frase. What's the time? Eu não lembro o resto da música. Tá? Então, é do Roxette e o nome da música é Spent My Time. Quem não é da minha época não sabe. E assim, não é que eu seja antiga, tá? A música é de meados de 85, eu nasci em 85, tá? Então, mas tem a expressão, né, que a cantora inicia. What's the time? Não lembro o resto da música, tá? Então tem essa forma também. Eu falo, não sei dizer exatamente. Se eu estiver errada, vocês coloquem aqui nos comentários. Só não me xinguem, por favor, porque isso aí me deixa triste. Mas vocês podem colocar assim: teacher, what's the time? Eles utilizam em forma mais britânica, ou tá? Eu só quero dizer que eu já ouvi What time is it? É o que mais escuto, e What's the time? Tá? Ok? Ou Could you tell me the time? Outra forma também. Could you tell me the time? Só que o Could you tell me the time, eu digo que ele é mais educado, mas tipo, você tá no lugar e você tá sem relógio e você precisa saber o horário. Então, sempre utilize junto com please. Please. Porque forma assim, mais educada, né? Could you tell me the time, please? Tá? É mais educado. Could you tell me the time, please? Você poderia me dizer as horas? Por favor. O please é uma palavrinha mágica. Please. Palavrinha mágica. Relembrando então. What time is it? Ou what time is it? Tá bom? What's the time? What's the time? Ou Could you tell the time, please? Could you tell the time, please? Se ficar com dificuldade para falar, vão repetindo, que vocês vão conseguir aprender. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu também já ouvi. Então, eu trouxe para essa aula coisas que eu já ouvi em sala de aula. Teacher, por que relógio é chamado de clock? E por que relógio é chamado de watch? O relógio que é chamado de clock é aquele relógio que fica on the wall, na parede, tá? É aquele relógio que fica na parede para que você possa ver as horas. E o watch é o relógio de pulso.
Agora tem até o tal do smartwatch, que é aquele relógio inteligente. Certo? Entenderam até aqui? Clock, tá? É aquele on the wall, que quer dizer o quê? Na parede. Não tem uma casa que não tem um relógio na parede, gente. O duro é que não tem aquele relógio com números romanos, né? Aí você não aprendeu os números romanos na matemática, na escola. Aí ferra tudo, né? E tem pessoas que não entendem muito como é que funciona o reloginho de parede, esse de número de ponteirinho, tá? Eu conheço pessoas que eu não vou falar nome assim, mas tipo, meu marido também não entende muito, ele acha que isso não tem nada a ver, que não tem sentido, tá? Mas, por exemplo, ó, vou dar uma ideia pra vocês. Se vocês não aprenderam as horas em português, gente, vocês não vão aprender as horas em inglês. Então, olha só, daqui até 1 vai dar 5 minutos. Do 1 até o 2, 10 minutos. Do 2 até o 3, 15 minutos. Do 3 até o 4, 20 minutos. 4 com mais 5. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Eu vou explicar duas formas. Professor, existe só duas formas? Tem outras formas? Tem outras formas. Claro, mas eu vou explicar aquelas formas que vocês escutam mais em filmes, em músicas e assim, por onde que vocês fiquem mais por dentro em questão de horas, tá bom? Para ajudar vocês. Então, olha só. What time is it? It's 8 o'clock. Primeira coisa, pessoal, hora inteira. Sempre quando for hora inteira, o'clock. In this case, tá? 8 o'clock. Então, when you want to talk about the hours, tá? Então, a hora inteira, you have to say o'clock. Ever. Então, sempre quando vocês forem falar as horas, que for horas inteiras, o'clock. At the moment, 8 o'clock. And don't forget, you have to say it. Não esqueçam, vocês têm que usar o it. Por que, teacher? Porque o it é a mesma coisa que são 2 horas, é 1 hora. Estão entendendo? Então vocês precisam desse it, ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu deixei aqui uns reloginhos, alguns já estão feitos para adiantar um pouco nossa aula para não perder tanto tempo, porque eu espero não perder tanto tempo. Então, olha só, pessoal. What's the time? Como eu falei para vocês, pode ser perguntado assim, certo? O que acontece? Aqui eu tenho uma hora inteira. It's 1 o'clock. Aqui eu tenho outra hora inteira. It's 2 o'clock. Já aqui eu não tenho uma hora inteira. Eu tenho 1:05. Então, nesse caso, quando se fala em 5 minutos, né, de tal horário, vocês vão usar o. In this case, you have to say it's 1:05, tá? Porque é 1:05. Professora, eu posso falar 1:05? Pode. Eu também já ouvi falar assim. It's 1:05. Teacher, 2:05. It's 2:05. Or 2:05. Mas eu acho melhor você sempre usar o ou, tá? Por exemplo, gente, se for 1:03, ou melhor dizendo, 1:01, vocês vão falar o quê? It's 1:01? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o certo seria dizer it's 1:01, tá? Ficaria mais fácil, seria melhor para explicar o horário para a pessoa que for te perguntar, tá bom? Uma coisa que eu assisti numa aula de um professor que eu acho muito legal, que é o professor Kenny. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar o professor Kenny. O professor Kenny, ele não é brasileiro, mas se vocês forem olhar, vocês falam, esse cara é brasileiro, gente, não pode ser. É porque ele mora, né, há tantos anos no Brasil e ele é casado com uma brasileira. Então ele tem um sotaque de um nativo brasileiro. Não parece que ele viveu, cresceu. Se eu não me engano, gente, se eu estiver enganada, vocês coloquem aqui no comentário, mas eu acho que ele é canadense, tá? E ele falou uma coisa muito engraçada. No vídeo dele, ele tá certo. Vocês brasileiros nunca falam a hora certa, né? Vocês mentem no horário, vocês sabiam disso? Eu fiquei tipo... Mas é verdade. Por exemplo, a gente arredonda logo o horário. Por exemplo, ó, são 1:03. Por exemplo, it's 1:03. 1:03. It's 1:03.
ou 3. O que o ser humano faz? E arredonda logo para 5. It's 1 or 5. Estão entendendo? Por exemplo, são 3:17. It's 3:17. São 3:17. Aí você vai perguntar o horário para a pessoa arredonda logo para quê? 3:20. It's 3:20. Estão entendendo? Vai arredondando logo o horário. Ele não tá errado nessa parte. Ele disse que acha estranho isso, né? Nós brasileiros arredondar o horário. Mas se for analisar também, tem umas coisas no inglês que não dá para entender. Gente, por que o adjetivo vem antes do substantivo? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso para vocês. Mas é uma coisa assim, tipo, eu decorei, eu entendi, eu aprendi. Mas não dá para entender muita coisa. Por como? Mas tudo bem, se como eu posso explicar? Isso aí é para outra aula, tá? Então, olha só, pessoal, tem os reloginhos aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, 1 e 1, it's 1 or 5. 7:10, it's 7:10. 7:10. Vocês vão falar a hora conforme vocês aprenderam os números em inglês. Estão entendendo? Essa é a primeira forma de se falar os números. Eu digo que ela é a forma mais simples. Então, olha só. Is 12:55. Is 12:55. 12 é meio-dia. É 12, perdão. É 12. 55 é 55. Então, se vocês olharem aqui neste relógio, aí que tá. Aí que o ser humano se confunde. Ele olha para o relógio e já acha que é 1 hora. Gente, ainda não é 1 hora. Ainda falta 5 minutos para 1, que isso é outra forma que eu vou ensinar. Mas se você for falar ela de hora inteira, vamos dizer assim, certinho, tintim por tintim, então nesse caso, is 12:55. Por quê? Meio-dia, ou melhor dizendo, 12:55. Certo? Aqui, ó, it's 5:15, que no caso são 5:15. Entenderam como é que funciona, pessoal? Vocês vão falar a hora conforme vocês aprenderam os números em inglês, conforme nós falamos em português também. 7:10, 8:45, 9:50. Então essa é a primeira forma de se falar os números em inglês, tá bom? Então olha só, it's 7:30. Ou, o que é 30? É 30. Então, 7:30. It's 4:45, que no caso seria o quê? 4:45. Olha aqui, ó. Aqui não são 5 horas ainda. São 4:45. Muito bem, o que é que diz? Então, olha só. O que acontece? Eu deixei só esse relógio para que vocês entendam uma coisa. Depois eu vou para a forma mais simples, tá? Aqui é a hora inteira, certo? Aqui faz de conta que é o número 12. Então, olha só. Daqui para cá são as horas que se passaram. E daqui para cá são as horas que faltam. Que cara mais engraçado. 15 minutos que se passaram é a quarter past. E dos 15 minutos que faltam é a quarter to. Tá? E quando for meia hora é half past. Não dá para enxergar direito, mas half significa metade, meio, metade daquela hora que se passou. Legal! Bem louco! Agora eu vou na forma mais simples para que vocês consigam entender. Então olha só, what time is it ou what the time? Whatever, não importa. O que a Pro fez? A Pro deixou uma horário inteira aqui para ficar bem mais fácil para vocês. Então olha só. 8 horas sempre vai ser o'clock. Professora, mesmo na primeira forma e na segunda forma, vai ser o'clock. It's 9 o'clock, certo? Na segunda forma, pessoal, aqui eu espero que vocês consigam entender o que eu quero dizer. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu voltar ali, que quando é da hora que se passa, é past. Então, olha só. Quantos minutos que se passaram das 8 horas aqui? 5 minutes. Estão entendendo? Então, como é que vocês vão colocar? It's. Primeiro, vocês vão ver quantos minutos, me perdoem. Quantos minutos que se passaram das 8? 5. Então, 5 minutos. Gente, é estranho, eu sei que é estranho. 5 minutos que se passaram das 8. It's 5 past 8.
Agora 8 e 10. Quantos minutos que se passaram das 8? 10. It's 10 past 8. Quantos minutos se passaram agora das 8? 15. Vocês não podem usar it's 15 past 8. Vocês vão usar sempre a expressão quarter. Quarter, tá bom? Sempre quando for 15 minutos que se passaram, quanto 15 minutos que ainda falta para o novo horário. Quarter, a quarter, tá bom? Ou it's quarter past 8, ok? É mesmo! Quantos minutos que se passaram das 8? 20 minutos. It's 20 past 8. Quantos minutos se passaram das 8 agora? 25 minutos. It's 25 past 8. Estão entendendo? Não. Então vamos lá. Então olha só. Aqui ó, nesse caso, 8h30, it's half. Half, metade. Metade, tá? Em inglês. Então é a metade que se passou das 8. It's half past 8, tá? Metade que se passaram das 8. Agora, gente, o que acontece? Das 8h35 até as 8h55, vocês já vão usar o to. Por que, professora, que eu vou usar o to? Porque significa para. Então, nesse caso aqui, 8h35. Se vocês forem fazer as contas no reloginho, quantos minutos faltam para dar as 9 horas? Não sei. 25 minutos. Então, é assim. Então, são 25 minutos para as 9 horas. É o bichão mesmo, hein, doido? Mesma coisa, 8h40. Estão entendendo? Então, são 20 minutos para as 9. Essa hora nós já usamos em português. Ai, que horas são? Ó, são 20 para as 9. Estão entendendo? 20 minutos que se faltam para dar aquele novo horário. Aqui, ó, it's a quarter to 9. 15 minutos para as 9. Lembrando que quarter é 15. Tá bom, pessoal? Quarter é 15, tá bom? Daqui, ó, dos 40 até os 55, nós utilizamos em português. 20 minutos que faltam, 15 minutos que faltam, 10 minutos que faltam e 5 minutos que faltam para dar o novo horário. É a mesma coisa, aqui vocês vão entender muito fácil. Então, nesse caso, são 20 para as 9, são 15 para as 9, são 10 para as 9 e são 5 para as 9. Então, vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem, tá? Então, olha só, pessoal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando for à tarde, PM. Então, eu quero falar 1h25 da tarde, certo? It's 1:25 PM. 1h25 da tarde, tá? Ou a segunda forma, it's 25 past 1 PM, tá? Agora eu quero falar de manhã, tá? It's 1:25 AM. Eu quero falar tarde. It's 25 past 1 AM. Só que o PM, AM é utilizado mais quando você quer definir um horário. Se ele vai acontecer de manhã ou se ele vai acontecer à tarde. Não é sempre que é necessário ficar falando não, tá? Ô, gente, por exemplo, alguém encontra vocês na rua e pergunta: que horas são? Tá de tarde? Você não precisa falar tá de tarde. It's... Gente, se tá de tarde, pra que você vai falar que tá de tarde? Estão entendendo o que eu quero falar? Por exemplo, são 2h25. It's 25 past 2 PM. Aí o ser humano vai olhar assim. PM. Tá de tarde, você não precisa falar que tá de tarde, a pessoa sabe. Ele é mais utilizado se você vai marcar um horário, se ele vai ser PM ou AM. Ou AM, não, sorry, AM. Estão entendendo? Isso ou também provas, tá? Provas, a professorinha vai lá, vai jogar pra vocês, aí vocês vão ter que definir se vai ser PM ou AM também, tá bom? Pessoal, outra dúvida que eu sempre escuto. It's about 12. Teacher, how do I have to say about 12 in hour? Exemplo. Se for meio-dia, você pode falar it's
noon, noon. Ou midday. Só que midday, ele está sendo considerado mais arcaico, não está sendo tão utilizado mais, tá? Ou it's 12 o'clock. São 12 horas. It's 12 o'clock. À noite, midnight. Midnight. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido sobre horas. Se não entenderam, deixa as perguntinhas aí que eu posso responder, tá bom? Thank you for watching. See you next class.